O título que marcou uma geração. Assim pode ser definida a conquista da Copa do Brasil de 1992, que garantiu ao Inter sua quarta estrela nacional. Ao longo de 10 jogos, o Colorado marcou 20 gols e conquistou 6 vitórias e 3 empates, enquanto o único revés, sofrido na partida de ida da decisão, foi rapidamente superado com a força do estádio Beira-Rio. No dia 13 de dezembro, durante o entardecer em Porto Alegre, o país, mais uma vez, foi pintado de vermelho. A partir de então, a noite da torcida do Internacional, tapada de alegria, não tinha hora para acabar. Eu sou a Cíntia Soares e nesse vídeo te contarei alguns detalhes da vitoriosa campanha colorada na Copa do Brasil de 1992. Desde meados dos anos 80, o Clube do Povo acumulava consecutivas derrotas nos âmbitos estadual, nacional e continental, o que contrastava com o incrível final dos anos 70, onde o clube venceu 3 vezes o Campeonato Brasileiro. Depois do vice-campeonato no Brasileirão de 1988, o ano de 1989 ficaria marcado por uma dramática eliminação nas semifinais da Libertadores, sofrida nos pênaltis e dentro de casa contra o Olímpia do Paraguai, adiando a tão sonhada conquista da América. Desse momento em diante, a palavra crise viraria moda no Beira-Rio. A conquista do Gauchão de 1991 reconduziria o clube ao caminho das taças. E no embalo desse título, o Inter abriu, em 1992, com as expectativas atualizadas. Os colorados queriam, afinal, novas voltas olímpicas. O desempenho no Brasileirão de 1992 ficou aquém das expectativas coloradas. Eliminado na primeira fase, porém, o time havia lutado até o fim pela classificação, dando sinais de que poderia render bons frutos no segundo semestre, marcado pelas disputas da Copa do Brasil e do Gauchão. Assim, a comissão técnica foi mantida e os resultados começaram a chegar. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Clube do Povo não teve problemas para despachar o Muniz Freire, do estado do Espírito Santo. É verdade que o rival até ameaçou o Colorado no jogo de ida, mas o ídolo, Gato Fernandes, brilhou, inclusive com defesa de pênalti, para assegurar o triunfo de 3-1 do Inter fora de casa, com gols de Gerson e Marquinhos, 2 vezes. Na volta, o Beira-Rio festejou a impecável goleada por 5-0, com 2 gols do bigodudo Gerson, um de Elson, um de Zinho e outro de Rudinei. Nas oitavas de final, o bom público que ocupou as arquibancadas do Pacaembu no primeiro duelo entre Inter e Corinthians assistiu a uma atuação impecável do Colorado. Com mais 2 gols de Gerson, um de Maurício e outro de Márcio, a vitória de 4-0 permitiu que o Clube do Povo jogasse pelo empate no Beira-Rio. E assim foi, com o placar do estádio Beira-Rio não saindo do zero. Três anos depois do Grenal do século, o destino reservou novo capítulo eliminatório para a maior rivalidade do país. No Estádio Olímpico, Alcindo colocou o Grêmio em vantagem, mas logo o centroavante do Clube do Povo igualaria a conta. Com um foguete de perna direita, o ídolo Gerson deixou tudo aberto para o Beira-Rio. Mandante, o Inter assumiu as rédeas na partida de volta e, de novo com Gerson, dessa vez assistido por Maurício, vazou o adversário. Adicionando boas doses de dramaticidade ao clássico, Carlinhos devolveu o empate ao placar e conduziu a decisão da vaga aos pênaltis, quando a tradição falou mais alto. Contando com uma atuação de gala do goleiro Gato Fernandes, que defendeu 2 cobranças gremistas, coube ao zagueiro e capitão Célio Silva fechar o caixão azul, com o 3-0 nas cobranças de pênaltis. Novamente, o Clube do Povo eliminava o Grêmio.
A fase semifinal não diminuiu o nível de exigência para o Inter. Pelo contrário, o Colorado precisou superar o poderoso Palmeiras para chegar à decisão da Copa do Brasil. Estrelado, o Alviverde reunia craques do quilate de Mazinho, César Sampaio e Zinho, mas não foi páreo para o time de Porto Alegre. Em São Paulo, Elson e Gerson construíram o 2-0, deixando o Internacional em uma situação muito confortável para o jogo da volta. No Beira-Rio, mais um gol de Gerson e outro de Maurício fizeram a festa da torcida, que pouco se preocupou com o gol de honra dos visitantes, anotado por Dorival Júnior. Mais um paulista era despachado com um elástico placar agregado. No embalo de sua torcida, o Inter estava na final da competição. Pela frente, o Colorado tinha o Fluminense, que tratou de armar um cenário de horror para os primeiros 90 minutos da decisão. No lugar do Maracanã, os cariocas escolheram mandar a partida no Estádio das Laranjeiras, onde qualquer cortesia foi dispensada no trato ao clube de Porto Alegre. Completamente hostilizado pelo público presente no acanhado estádio, o Inter sequer pôde realizar seu aquecimento no gramado e, pela primeira e única vez na Copa do Brasil de 1992, saiu de campo derrotado. Com gols de Wagner e Ézio, o Fluminense venceu o embate por 2-1. Mas graças ao golaço do jovem Caico, que driblou 3 marcadores e deixou o goleiro no chão antes de finalizar para as redes, o Inter precisava de uma vitória simples em seus domínios para ficar com a taça. Históricos 90 minutos despontavam no horizonte da metade vermelha do Rio Grande do Sul. Os últimos 90 minutos foram de uma nota só. Enquanto o Fluminense não teve vergonha de retardar a partida a todo momento, o Inter quis jogar e empilhou oportunidades desde cedo. Gerson foi um capítulo à parte na final. Lesionado, o craque era dúvida para o jogo de volta, mas aceitou ir para o sacrifício. Maurício era um daqueles atacantes que serviam como válvula de escape em qualquer circunstância, incomodando os defensores cariocas pelas pontas do campo. O relógio seguia correndo e as chances continuavam aparecendo. De sua meta, o goleiro Fernandes era apenas um espectador. O Colorado chegou a colocar 2 bolas no travessão do tricolor carioca, mas a bola insistia em não entrar. Depois de uma jogada onde o lateral Daniel foi parado com falta, o sempre letal Marquinhos encontrou o Pinga, que foi derrubado na área. Pênalti, assinalado a 7 minutos do fim do tempo regulamentar. Sem o goleador Gerson, já substituído, a cobrança se ofereceu para o capitão Célio Silva. Aos 42 minutos, depois de muito bate-boca, o zagueiro enfim partiu rumo à bola. Segundos mais tarde, o Beira-Rio saiu do silêncio para acatar-se. O Colorado era campeão do Brasil novamente e a alegria estava só começando. Das arquibancadas, o cortejo seguiu rumo ao campo e dele para todos os rincões do Rio Grande do Sul. Era noite de festa para o povo colorado. Era noite para lavar a alma de toda uma geração.